Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnan. Vamos começar esse vídeo hoje de um formato diferente, um formato que tem feito muito sucesso aqui no YouTube, então tô replicando, e se vocês gostarem, eu quero que vocês comentem aqui embaixo pra mim, por favor. No vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo a montagem completa de um PC, seja ele gamer ou não. Esse vídeo é um guia para você que está pensando em montar um computador, mais uma vez falando, seja ele um PC gamer ou não. A diferença de um PC gamer para um PC comum é que um é voltado para jogos e outro não, outro é voltado para produtividade, trabalho, estudo, seja lá qual for. Mas a disposição, as peças, tudo que se for montar de um PC convencional de escritório ou de um PC que seja voltado para gamer, são as mesmas peças, então isso não interfere em nada, tá? Então é um mito você achar que vai ter alguma diferença entre montar um PC comum e um PC gamer. No caso de hoje, nós vamos montar um PC gamer, mas pode ser um PC de escritório. E eu vou abranger todas as plataformas possíveis que eu tenho aqui, que vai te ajudar em qualquer uma que você tiver a fim de montar. Beleza? Bom, então, como vocês podem ver, a gente está nesse formato. Peço desculpa se a imagem não tiver das melhores, pois estou utilizando aqui uma GoPro para poder filmar. E GoPro precisa de muita luz. Estou tentando manter o máximo de luz possível aqui. Porém, ainda assim pode ser que fique um pouco granulado o filme aí para vocês, tá bom? Mas eu acho que vai dar para entender perfeitamente de todas as formas aí, beleza? Pessoal, aqui na minha mesa, então, eu tenho todos os componentes para a gente montar um PC, seja ele de escritório ou não. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma placa de vídeo, que essa pode ser considerada a diferença entre um PC comum e um PC de escritório. Não é regra. PCs de escritório também podem ter placas de vídeo, mas geralmente o que difere um do outro é ter uma placa de vídeo. Temos aqui placas mães diferentes, tá? 3 placas mães diferentes aqui, para vocês verem que as montagens são relativamente parecidas, mas tem algumas peculiaridades. Temos aqui também um SSD, rapaziada, que vai ser essencial. Poderia ser um HD, tem o mesmo formato. Temos aqui a evolução do SSD, é um SSD padrão M2 NVMe. Estou utilizando esse aqui, que é uma versão um pouquinho menorzinha, mas é igualzinho, vocês vão ver que vai ser igualzinho a montagem de um padrão maior. Também vamos precisar, claro, das memórias RAMs. Então temos aqui a memória RAM da Gloway, essas duas aqui, para exemplificar a nossa montagem, tá? Poderia ser qualquer tipo de memória RAM. Além disso, eu tenho aqui 2 tipos de coolers, cara, que vão ser essencial para vocês entenderem como fazer a montagem aí, seja qual for o seu PC. Esses 2 coolers servem para plataformas diferentes e eu vou mostrar para vocês como montar cada um deles. Bom, além disso, a gente vai precisar também, claro, da fonte de alimentação. Tô com uma fonte aqui, Pichau Unidos 500, que foi a própria Pichau que mandou pra gente. Eu achei interessante a gente fazer as montagens aqui, e todos os links de peças aqui eu deixo na descrição desse vídeo. Claro, tem também a nossa plataforma de ofertas, que você pode conferir tudo no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo, beleza? E no final, galerinha, a gente vai montar todas as peças nesse gabinete aqui. Mais uma vez falando, poderia ser qualquer outro gabinete, mas a gente vai estar utilizando esse gabinete aqui, beleza? Então, vamos começar a montagem desse PC Gamer passo a passo para vocês. Pessoal, a montagem de um PC passa primeiramente, claro, pela base dele, que é a plataforma, né? A sua placa-mãe e o seu processador. Por isso, essa parte é muito importante para você entender qual que é a sua plataforma. Se você usa uma plataforma Intel, como essa aqui, se você usa uma plataforma AMD, como essa aqui. E eu trouxe um outro exemplo, que é essa plataforma que é com um Interposer, que é um processador adaptado de notebook para desktop, que vai ser a montagem real do PC. Os outros aqui eu trouxe mais de exemplo para vocês. O principal ponto, cara, é você apoiar a sua placa-mãe em uma superfície que seja macia. Então, eu recomendo a utilização da própria caixa da sua placa-mãe para poder fazer a montagem desse PC. E galerinha, nesse caso aqui eu tenho um mousepad que ele é meio macio e eu deixo ele justamente para eu poder fazer os serviços aqui na minha bancada. Se você tiver um mousepad e se interessar em fazer assim, também pode, mas pode ter ciência que pode estragar. Por quê? Aqui atrás da placa-mãe tem muitas soldas e elas têm umas pontinhas como se fossem espinhos, essas soldas, tá? Isso aqui também pode acabar até te machucando. Então tome cuidado, tá bom? Tome sempre cuidado. Outro ponto importante, sim, para os mais aficionados, vamos falar, poxa, tem que usar uma luva antiestática. Galerinha, eu já tenho experiência há muitos anos e eu não preciso mais, sim, quer dizer, eu poderia precisar de utilizar uma luva antiestática. Porém, eu sei todos os procedimentos corretos de manusear todas as peças. E se você não tiver nenhuma luva, né, nenhuma pulseirinha antiestática, você também pode fazer o seguinte, tá? Em uma superfície metálica, como aqui, ó, da própria fonte de alimentação, se você segurar aqui, ó, numa superfície metálica e contar até 20, você vai dissipar toda a sua eletricidade estática, tá? Isso a gente aprende no básico de curso de hardware, tá bom? Você vai
dissipar toda a sua eletricidade, não vai ter nenhum perigo de você queimar os seus componentes eletrônicos. Outro ponto é que hoje em dia todos esses componentes eles já vêm com camadas de proteção que vão dificultar tipo muito você queimar, mesmo com muita energia estática, vai ser muito difícil queimar algum componente. O que eu peço para vocês evitarem é justamente tocar, né, nos componentes aqui, ó, metalizados de toda a sua placa, né, onde tem solda. Aí sim pode acontecer algum picozinho de surto e você vir a queimar os seus componentes. Fora isso, fique tranquilo, não vai queimar. Se você tem algum problema aí, utilize uma luva estática ou uma pulseirinha estática, ou se então, faça esse procedimento que eu falei para vocês de colocar a mãozinha aqui. Beleza? Galerinha, a principal ferramenta que você vai precisar para montar um PC é uma chave, de preferência Phillips, tá? Não importa o tamanho, quer dizer, importa o tamanho, desde que não seja maior do que a ponta do parafuso e ela entre aqui com facilidade. Vou utilizar essa, eu tenho uma caixa aqui também de ferramentas que se eu precisar eu vou estar utilizando. Então, pessoal, a primeira parte da montagem é colocar o processador na nossa placa-mãe. Provavelmente o seu processador já vai estar fora da placa-mãe, então eu vou tirar os meus aqui só para mostrar para vocês como é que provavelmente vai vir o seu processador. Em plataformas da Intel, há muitos anos a gente usa o LGA, que é esse camarada aqui, é esse soquete aqui, galerinha, que tem os pinos na placa-mãe. Então, cuidado para não entortar nenhum pino, beleza? Sério, cuidado, se você entortar um pino aqui, já era, você vai perder aí, vai ter um trabalhão para você recolocar no lugar e às vezes nem tem como. Pra gente colocar o processador, né, pra você que não conhece, esse é o processador, essa é a verdadeira CPU que todos falam, tá? CPU não é gabinete, CPU é processador, tá? Então, você vai pegar a sua CPU, eu espero que vocês consigam ver, mas aqui na CPU tem uma setinha, tá? Então, todas as CPUs vão ter a posição correta para você instalar no soquete. No caso aqui, ó, eu vou tentar aproximar e o editor, se puder, dar um zoom aí, que mostra que tem uma setinha aqui. Aqui também tem uma setinha, então você tem que alinhar setinha com setinha. Abriu o soquete, tá? Cara, não simples, tá? Só tirar a trava aqui e subir. Pronto. Você vai encaixar com cuidado, você vai ver que ele só encaixa em uma posição. Confira que tá bem encaixadinho. E agora é hora de você fechar o soquete. Fecha a trava também. Pode ter um pouquinho de dificuldade, mas é assim mesmo, porque ele tem que ficar bem preso, bem fixo, bem travado. Então você instalou o processador em uma plataforma da Intel. Agora que você aprendeu como instalar um processador Intel, vou te ensinar a instalar um processador AMD. O processador AMD, galerinha, ele é mais fácil de instalar do que o Intel, na minha opinião. O soquete dele não tem pinos, tá? Então, ó, é só uma travinha que você puxa pra cima, só que você tem que ter mais cuidado no processador. Se ele não tem pino no soquete, os pinos estão, claro, todos aqui no processador, rapaziada. Então, ó, cuidado para não entortar nenhum pino, para você não perder o seu processador, já que ele é mais caro do que a placa-mãe na maioria dos casos. Mesma coisa, tá? A gente tem setinha aqui. Nesse caso desse processador aqui, a setinha é muito pequena, eu acho muito difícil vocês vão conseguir ver. Mas tem uma setinha aqui, procura setinha. Você vai olhar e vai bater que tem uma setinha aqui também no cantinho. Ele só encaixa em uma posição também, tá? A quantidade de pinas é feita para instalar em uma só posição. Pronto, encaixou, você viu que encaixou? É só puxar a travinha para baixo e voa lá. Você tem aqui o seu processador AMD instalado na sua placa-mãe. Bem, pessoal, vamos falar então sobre coolers, tá? Para a gente poder instalar o nosso coolerzão aqui na nossa plataforma. Basicamente existem 2 a 3 tipos de cooler. O terceiro seria um pininho que você só clica e clica aqui. Não gosto de utilizar esse tipo de cooler, ele é muito usado em plataformas da Intel. Não gosto porque aquela travinha, ela acaba quebrando. Eu não tenho nenhum aqui para exemplificar para vocês, mas eu tenho um outro cooler aqui, que ele é plataforma Intel também, que é bem parecido também, você vai achar bastante para plataformas Intel. Mas você pode achar desses aqui para plataformas AMD também, mas é mais encontrado em plataformas da Intel. Esse tipo de cooler aqui, ele é parafuso, então basta a gente parafusar, só que tem um segredo pra gente parafusar para não dar ruim, tá bom? Para não dar ruim. Você precisa dessa basezinha aqui, que é onde vai ser parafusado, né? Tem aqui os espaçadores, são geralmente esses coolers vêm com essa peça aqui, ou já vai vir na própria placa-mãe. Você tem que achar a furação correta aqui, tá vendo? A posição correta de colocar o espaçador. Pronto, já achei a posição correta. Apoia na mesa aí, que esteja em cima da caixa de preferência, né? Como eu falei com vocês. E aí você vai colocar o seu cooler. Só que antes de instalar o cooler, é claro, você precisa de uma pasta térmica, que provavelmente vai vir com o seu processador. Enfim, você vai precisar de uma pasta térmica. Qual que é o segredo de passar pasta térmica? Não existe um jeito certo nem um jeito errado, existe um jeito mais usual e um jeito menos usual. Qual que é o jeito mais usual? Você vai vir e vai aplicar uma gota aqui no centro, uma gota generosa, mas que não seja demais também, porque não pode espalhar muito, senão você acaba comprometendo aí tudo o restante das suas peças. Uma gota no centro é o suficiente. Nesse caso aqui eu não tenho nenhuma pazinha. Tem gente que vem com a pazinha e espalha todo bonitinho aqui durante todo o processador aqui, espalha tudo bonitinho. É uma forma mais legal de você aplicar, mas uma gota no centro é o suficiente, porque na hora que você colocar o cooler aqui e apertar,
ele vai espalhar essa gota inteira aqui no seu die aqui do processador, tá bom? Então fique tranquilo. Tem gente que gosta de aplicar aqui em formato de X também, é uma boa também, porque vai espalhar praticamente em tudo na hora que apertar, mas como eu te falo, uma gota no centro é o suficiente. Então, coloque como você preferir. Eu gosto de colocar uma gotona no centro, eu aprendi assim há muito tempo, mas fique livre, fique à vontade para colocar conforme você preferir colocar aí, tá bom? Então você vai posicionar o cooler aqui, ó, na base, né? Ele só tem uma posição, obviamente, de encaixe. Venha com a sua chave e comece a apertar o primeiro. Não importa qual vai ser o primeiro, comece a apertar. Mas aqui que vai o segredo que eu queria falar para vocês, tá? Não aperte tudo até o final, dá só uma apertadinha, porque isso aqui faz muita pressão. Então você colocou o primeiro aqui, você vai na linha diagonal, nunca do mesmo lado, na linha diagonal, e começa a apertar o segundo, sempre em diagonal, sempre em formato de X, tá? Lembre-se disso, formato de X ou formato de cruz, como você quiser chamar. Começou o aperto, você vai ver que ele já começou a ficar preso, ó. Já começou a ficar preso. Aí você começa a apertar os outros dois, tá? Mais uma vez, em formato, né, de X. Começou a apertar esse daqui, depois você vai apertar esse daqui. E pronto, deu o primeiro aperto inicial. Ainda não apertamos tudo até o final. Vocês vão ver que já tá bem preso. Mas agora que tá bem preso, basta você continuar em formato de X, dando os ajustes até o final, até terminar de prender todo esse parafuso até o final, tá vendo? Pronto, eu fui até o final. Ele tem uma mola, você vai ver que até a mola aqui, ó, tá um pouco mais para baixo aqui do que aqui, porque eu fui até o final. Então você apertou aqui total aqui, vem, aperta total aqui na diagonal aqui, depois vem e aperta total até a diagonal aqui. Beleza, rapaziada? Então essa é a forma de instalar esse tipo de cooler. Na minha opinião, é um dos mais fáceis de instalar, né? É só apertar os parafusos, mas sempre tem que lembrar de instalar em formato diagonal. Tá joia? E agora a gente vai instalar o segundo tipo de cooler mais usual, que é um tipo de cooler que ele funciona em qualquer plataforma, tá? Seja ela Intel ou AMD, esse tipo de cooler vai funcionar tranquilamente. Por quê? Porque vocês vão ver que ele tem duas garrinhas, tá? Esse tipo de cooler tem duas garrinhas aqui, ó. Uma aqui e uma aqui, uma aqui. Essas duas garrinhas vão prender, claro, em duas presilhinhas que vão ter na sua placa-mãe aqui, ó. Se tratando aqui de placas-mães AMD, ela já vai vir, tá? Placa-mãe AMD sempre já vai vir com essa travinha aqui. A não ser que você, né, tenha um processador, compra um PC que já tem um processador com o cooler box da AMD, que vai ser bem parecido com aquele de parafuso. Caso não, ele já vai vir com essas travinhas aqui, ó, com essas garrinhas para você prender esse tipo de cooler que é o mais usual de todos, tá? Universal, cara, um padrão universal. Qual que é o segredo de instalar? Claro, não esqueça de colocar a pasta térmica, como eu falei com vocês, uma gota no centro, ou um X, ou sei lá, coloque como você quiser. O modo correto de instalar esse tipo de cooler é o seguinte, vou tentar mostrar aqui pra você. Você vai pegar a primeira garrinha e vai colocar aqui, ó. Vai ver que dá pra dar uma puxada, como se fosse uma pinça, tá certo? Então você colocou aqui, você vai apoiar a base, que ó, você vai apoiar essa base aqui. Apoiou a base, você vai pegar a outra garra e vai puxar pra baixo até encostar na outra garra lá, ó. E pronto, tá instalado. Cara, esse é o tipo de cooler mais rápido que você instala, tá? Às vezes pode ter uma dificuldadezinha, pode ter, mas é um tipo de cooler muito rápido, é um engate rápido, cara. É muito fácil. Tem gente que tem uma dificuldade, mas é prática. Depois você pegou a prática, é muito simples, tá bom? Pra soltar também não tem segredo, é só puxar aqui mais pra baixo e pronto, você soltou o seu cooler, cara. Então não tem segredo nenhum. Beleza? Demonstrei aqui com a plataforma da AMD para você entender, mas a gente vai mesmo instalar esse cooler nessa plataforma aqui interposer que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Aqui o processador já está soldado, não preciso instalá-lo, né, obviamente, mas tem um segredo para a gente conseguir instalar esse tipo de cooler aqui, que é utilizando essas bases adaptadoras. Quando você compra um cooler desse, ele já vem com a base. Se você comprar um kit Xeon, por exemplo, ele também já vai vir com a base, é só você utilizar, tá certo? Então, ó, você vai posicionar aqui de maneira correta. Esses adaptadores vão vir com esse pininho aqui, geralmente um transparente, e esse outro aqui que é pra gente finalizar. Então você vai pegar e vai posicionar certinho onde você vai colocar aqui com a furação da placa-mãe, e você vai colocar todos os pininhos conforme a orientação, aqui não tem segredo, tá? Vou colocar aqui, ó, firmei, e aí vai bater com a furação certinha aqui da nossa placa-mãe. Então basta você encaixar. Quando você vê que encaixou, você pode olhar aqui por baixo e vai ver que todos os pininhos estão aqui, tá certo, rapaziada? E aí que vem esses pininhos pretos, que é pra gente dar o aperto e não soltar. É só encaixar aqui, ó. Sem segredo, né? Só pra apertar mesmo. Prontinho, voa lá.
Agora não tem segredo, é como se fosse o mesmo aqui da AMD, né? Como se fosse a mesma coisa aqui do AMD. A gente ficou com duas garrinhas aqui também, a mesma coisa. Então vai bastar a gente aplicar a nossa pasta térmica. Eu vou aplicar aquela gotona no centro, como eu falei com vocês. Aqui é o suficiente. E aí vou vir aqui com o nosso cooler. Tem uma posição correta para instalar esse tipo de cooler aqui, tá, pessoal? É uma posição que você vai ver, ó, a posição do ar, tá? Geralmente ele sopra nessa direção aqui, ó. Tá vendo, ó? Nessa direção. Quando tem esse, como se fosse uma proteçãozinha aqui no cooler, como se fosse uma proteção, você sabe que o ar é jogado para essa direção aqui, tá vendo, ó? Essa é a direção, então o ar corre assim. E lá no nosso gabinete vai estar assim, então você precisa instalar com o ar jogando para cá, porque aqui vai ser a parte de trás do gabinete, e essa é a posição correta, o ar jogando para lá. Então é só instalar o seu cooler aqui, beleza? Galerinha, dependendo do tamanho do cooler, você não pode instalar ele antes de instalar as memórias, tá? Eu esqueci desse detalhe aqui, mas eu vou mostrar para você então, instalando as memórias de uma vez, tá? Porque pode acontecer do tamanho do cooler ser muito grande, você precisa já estar com as memórias instaladas. Então vou instalar aqui, vale para qualquer plataforma, é a mesmíssima coisa, você só vai ficar atento que as memórias ela tem um tamanho diferente em cada lado. Então esse tamanho vai fazer que você consiga instalar as memórias de uma única forma e você não vai errar. Então nesse caso aqui é só ver aqui que tá batendo certinho os tamanhos. Você encaixou aqui no slot, encaixou no outro slot, é só dar um apertinho para baixo, para um lado e para o outro, e as travinhas vão encaixar sozinhas. Então quando as travinhas encaixaram, você sabe que as memórias estão instaladas corretamente. Mais uma vez a gente vai colocar o outro, se você tiver duas memórias, faz o mesmo procedimento, travinhas instaladas, tá? Beleza, não tem mais o que fazer, é só você instalar o cooler aqui novamente, tá? No mesmo processo. Vamos colocar aqui da posição correta, colocou aqui a travinha, pressionou para baixo e aí agora é só você puxar para baixo e pronto, tá instalado o cooler. Como que eu sei que o cooler tá bem instalado? Você vai puxar aqui, ó, pela placa-mãe, você vai puxar o cooler e a placa-mãe inteira vai vir e não vai soltar. Então tá super bem instalado, ó. Você pode até dar uma balançada, ó, pode até balançar. E pessoal, não esqueça, né, de você conectar aqui, ó, os pininhos para ligar as ventoinhas aqui, né? No caso, se for uma só, tanto faz, né? Tem que ligar a ventoinha aqui do nosso cooler aqui na nossa placa-mãe. Pininho de 4 pinos, pode ser de 3 também, tanto faz. Mas você vai ver aqui que tem escrito aqui, ó, CPU fan. O que tiver escrito CPU fan é o que você vai encaixar aqui para poder ligar a ventoinha. Outra parte que você pode instalar aqui direto aqui na sua bancada, se você tiver, é o SSD NVMe. Como é que instala o SSD NVMe? Muito simples, tá? Aqui tá a entradinha dele aqui, você vai ver que ele só encaixa de uma única forma mesmo. Então você vai encaixá-lo aqui e aí você vai ver que ele vai ficar um pouquinho para cima, né? Na diagonal assim. O que você vai fazer? Você vai apertar ele para baixo e você vai ver que tem um espaçador. Você vai pegar o seu espaçador, vai apertar para baixo e vai parafusar aqui no espaçador. Não tem muito segredo, não precisa nem demonstrar, é muito simples. Quando você vê que tá aqui certinho, ele vai ficar na posição correta, tá bom? Então bem simples também. Bem, galera, chegou a hora da gente colocar a fonte de alimentação no nosso gabinete, tá? Nesse caso aqui o gabinete, a fonte é embaixo, pode ser em cima também, tanto faz, a posição de colocar é uma só, beleza? Você vai conferir aqui, ó, que tem as marcações, ó. As marcações aqui do gabinete vão bater certinho com as furações da fonte. Então só tem uma posição pra gente estar instalando ela, tá bom? Vou tentar achar uma forma aqui de mostrar pra vocês, pessoal. Não sei se tá pegando direitinho aí na câmera, mas se tiver, o editor vai colocar. Se não tiver, aí ferrou. Vamos lá. Então, ó, vocês vão perceber que tem aqui a furação bate certinho. Você vai encaixar aqui, ó, né, na perfeita furação e vai enroscar aí o parafuso aí pra prender a fonte de alimentação. São 4 parafusos, tá bom? Se por acaso você colocar só 3 também, vai continuar encaixado, desde que siga aquela regrinha sempre. Tudo em PC você tem que seguir aquela regrinha, tá, pessoal? De colocar sempre em diagonal. Todos os parafusos que você vê aqui, siga essa regrinha da diagonal, que é 100% de sucesso para vocês, tá bom? Então, ó, coloquei todos os parafusos aqui já, praticamente. O quarto agora. E beleza, a fonte de alimentação está instalada aqui no nosso gabinete, pronto para a gente colocar o restante das peças. Pessoal, é hora então da gente instalar a placa-mãe dentro do gabinete. E também não tem segredo, seu gabinete vai ter os espaçadores que vão caber certinho nas furações da placa-mãe, tá? Então basta você seguir, que aqui, ó, você tem que colocar virado para a parte de cá do gabinete. Desculpa. O primeiro passo é você colocar o espelho que vem aqui da placa-mãe. Só que eu tô sem o espelho aqui, então eu não vou colocar. Mas tem um espelho que você encaixa aqui, que vai tampar todos os buracos que vai ficar
dessa parte aqui da placa-mãe, tá? Então encaixa o primeiro espelho, mas na hora que você encaixar vai fazer um clec, e tá tudo resolvido. Pra falar a verdade, ó, eu achei o espelho aqui, vou demonstrar pra vocês, ó. Geralmente você coloca com as partes aqui assim, ó. Você vê aqui a posição correta pra instalar corretamente aqui no gabinete. Como eu falei com você, você vai encaixar na posição que tem única pra encaixar aqui e vai fazer um clec, cara. E foi esse que fez o clec aqui. Tá instalado o espelho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá instalado o espelho. Ele serve até mesmo como um guia aqui pra você colocar a sua placa-mãe, porque ela só vai encaixar de uma única maneira. E aí você vai ver aqui, ó, se os espaçadores estiverem colocados na posição certinha, prontinho, é só você vir com os parafusos certos e parafusar cada um dos buraquinhos. Parafuse o máximo possível aí que der para parafusar, para sua placa-mãe ficar bem presa aqui no gabinete. Bem, pessoal, você também vai precisar instalar o seu SSD, tá? Alguns SSDs você vai instalar aqui na parte de trás do gabinete e alguns vão ser na parte da frente. Isso vai depender de modelo para modelo, mas é bem simples, né? Vocês podem ver aqui, ó, que aqui tem a furação certinha do SSD. Você vai colocar de acordo com a furação que a gente tem aqui no gabinete. Não tem segredo, parafusou os 4 parafusos, seja do lado de dentro ou seja do lado de fora, é só deixar ele fixo. Alguns vai ter algumas baiazinhas para você só encaixar. Enfim, isso vale também que alguns você consegue instalar aqui na parte de baixo. Enfim, cada gabinete é de um jeito, aí você vai ver aí, cara, não tem muito segredo, é realmente colocar 4 parafusos e instalar, beleza? Pessoal, o próximo passo é a gente encaixar os conectores da fonte aqui na nossa placa-mãe. Eu tô filmando um pouquinho mais de perto agora, para tentar mostrar para vocês aqui, ó. O pino do CPU são 8 pinos, e ele só encaixa de uma forma, só de uma forma. Se você tiver alguma dificuldade para estar instalando ele aqui, você pode tirar, né, essa ventoinha que tiver no seu gabinete, se por acaso ela tiver. Você pode também tirar o nosso cooler aqui, e depois instalar ele novamente com a placa-mãe aqui dentro também que funciona, para você ter mais espaço para manusear, tá? E aí ele encaixa de uma única forma. Aqui, ó, eu vou tentar demonstrar aqui para vocês, não sei se tá muito claro aí no vídeo, mas ó, de uma única forma ele encaixa, ó, e perfeito, ó. Certifique-se que tá bem instaladinho e pronto, tá instalado o pino do CPU, tá bom? Bom, e agora a gente tem que encaixar o pino de 24 pinos também aqui na placa-mãe. Também só tem uma posição, vocês podem ver que tem um pininho aqui, só vai encaixar uma única forma. Tem uma presilha, você vai conectar na parte que tem a presilha. Prontinho, também está instalado. Cara, a gente já está quase finalizando a montagem do nosso PC, tá bom? Que agora, ó, eu vou colocar o cabo SATA pra gente ligar lá no nosso SSD, independente de onde você instalou ele. Tem também a pontinha certinha que encaixa, elas são duas pontas iguais. Vai encaixar só de uma forma aqui, tem um pininho, e só de uma forma no SSD, tá bom? Então vou instalar aqui, ó. O ideal é que tem uma numeração nos cabos SATAs, tá? 1, 2, 3 e 4. Vai ver que tem a numeração aqui na placa-mãe, eu não vou conseguir mostrar aqui agora pra vocês, mas vocês vão ver que tem. Instala aí no 1, 2, 3, 4. Não importa a ordem, mas 1, 2, 3, 4 vai ser melhor. E aí, para você fazer, né, o Cable Management, né, que é a organização de cabos, você passa da melhor forma possível aí, no melhor espaço possível para você passar aí e instalar no seu SSD ou se for um HD também. Bem, rapaziada, no caso aqui, ó, o nosso SSD tá instalado aqui embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, porque a luz aqui tá pouca, né, mas ele tá aqui na parte de baixo. Então, só instalar aqui também aqui o cabinho aqui, que é sucesso. Só tem uma posição para instalar, né? Como eu falei com você. Prontinho. E lembre-se também de colocar o cabo SATA da fonte no seu SSD ou HD, tá? É um padrão só, com um pino único só também, que só encaixa de uma única posição. Então também não tem erro de você colocar aí, não. Pessoal, aí tem os pininhos aqui, ó, do painel frontal aqui do nosso gabinete, né? Pra você ligar, dar reset e tudo mais, USB e tudo mais aqui. Tem os pinos frontais aqui pra gente tá colocando. Bom, o painel frontal, onde tem, né, o power, né? O botão de power, o botão de reset e os LEDzinhos, são esses aqui. Vocês vão ver que tem aqui na placa-mãe um coloridinho. Cara, eu vou instalar aqui, mas eu acho que eu vou pegar aqui, ó, um Tecnan do passado, que já mostrou isso aqui bem de pertinho, que vai facilitar pra vocês aqui, tá bom? O editor vai colocar essa partezinha aí do Tecnan do passado, que vai ser mais fácil de vocês entenderem, bem rapidinho. Agora é hora da gente conectar aqui os conectores do painel frontal. A gente tem um conector de áudio e o de USB, e é muito simples, tá? O de áudio, ele vai estar faltando um pininho aqui, né, um buraquinho aqui pra você encaixar ali. Então é bem intuitivo, é só você procurar o que falta um pininho aqui no segundo, tá? Contando aqui, ó, 1, 2, o segundo que tiver faltando. Então vai ser, nesse caso aqui, vai ser aqui, tá? Bem easy. E o de USB, ele vai estar faltando um no primeiro, tá vendo? Um no primeiro, então você procura o que tá faltando
um no primeiro aqui, que vai ser também a mesma coisa, beleza? A gente tem que conectar os fiozinhos para ligar o PC, para resetar o PC e os LEDzinhos, né? Então você vai procurar aqui, pessoal, ó, o Power SW, tá? É muito fácil localizar, tá vendo? Ó, vai ser nesse pedacinho aqui, geralmente ele já é coloridinho aqui para você saber que é. E você vai ver que tem um que tá faltando um pininho. O que tá faltando o pininho a gente obviamente não vai usar, e o de baixo dele também não, tá? Serve mais ou menos como um guia aqui. Então o que tá faltando um pininho, do lado dele, os dois pininhos, você vai encaixar o Power SW. Aí, pessoal, encaixou o Power SW, é só questão de decorar essa lógica aqui, tá? Abaixo do Power SW você vai conectar o Reset SW. E nesses dois casos aqui não importa a ordem que você ligar. Agora vai nos importar a ordem do HD LED e do Power LED. O Power LED você vai conectar do ladinho aqui do Power SW, beleza? Sim, a posição correta, tá? O lado menos, né? O lado negativo, você vai instalar mais para a frente do gabinete. Lembre-se dessa dica que eu vou te dar. Você instala o menos e depois o mais. Menos, mais, beleza? Para você não confundir, eu vou deixar um gabarito aí também na tela para vocês direitinho, porque é muito pequenininho aqui para poder estar filmando para vocês. Lembrando mais uma vez da ordem do menos para lá e do mais para cá. E aí é só fazer a organização direitinho dos fios que a gente acabou de instalar aí na placa-mãe. A gente vai ter também, pessoal, os cabinhos aqui do painel frontal de USB, se o seu gabinete tiver, né? USB padrão 2.0. De áudio, né? Que é aquele conectorzinho de microfone e fone do gabinete na frente. E USB 3.0, que é esse cabão aqui que tem essa ponta azul. Ele é o mais fácil de instalar, tá? Se sua placa-mãe... Não é toda a placa-mãe que vai ter. Se sua placa-mãe tiver, você vai ver aí que não tem erro. É o único conector que encaixa, tem até um pininho aqui. E é só encaixar mesmo aqui na placa-mãe. Nesse caso aqui ela tem. Os outros dois aqui sempre vão ter, geralmente sempre tem. E eles só encaixam de uma forma também, porque vocês vão perceber que tem uns pininhos que faltam. E aí é só você bater no olhômetro aí qual pininho que falta e você vai saber qual que encaixa em qual aí também, tá? Não tem muito segredo não. Como por exemplo aqui, esse aqui vai encaixar aqui. Pronto. E o USB vai encaixar aqui onde falta também um pininho. As posições são únicas e não tem como errar. Sempre na parte de baixo da sua placa-mãe vai ser a instalação desses pinos aqui de USB e de áudio. Bom, galera, se o seu PC for aquele PCzão de escritório que não tem placa de vídeo para funcionar, né, já tem o vídeo integrado no processador, tá feita a instalação aqui. Basta você organizar os cabos direitinho aqui na parte de trás, fechar o gabinete, ligar, que tá tudo certo. Mas no nosso caso aqui, um PC gamer que tem placa de vídeo, a gente vai instalar a placa de vídeo, vou mostrar como é que instala ela aqui para vocês. Ó, tô com uma RTX 3070, eu não sei se eu falei com vocês, né, o nosso kit interposer com processador Core i9, então é uma configuração bem parruda mesmo, bem gamer mesmo, tá, cara? Vai ficar sensacional. Bom, essa placa de vídeo minha aqui, ó, ela já tem um adaptador aqui para fonte de alimentação, mas poderia ser qualquer uma que vai funcionar da mesma forma, vocês vão entender já já. Pra gente instalar, pessoal, é sempre nessa aqui, ó, o mais perto possível, o conector PCI Express, que é esse conectorzão grandão aqui. Você vai instalar a placa de vídeo no que tiver mais perto possível do processador. Tem placa-mãe que vai ter até 3 desse conector grandão. Instale no mais de cima possível, é o certo, é o que vai ter a maior velocidade, vai estar a maior performance para sua placa de vídeo. Lembre-se, o mais de cima possível, o mais perto do processador possível. E encaixar não tem segredo, né? Só tem uma posição de encaixe. Vocês vão ver que encaixa aqui certinho, ó. Vai no olhão aí mesmo, que vocês vão ver que vai encaixar certinho. E é igual aquele cartuchão de Super Nintendo, pra quem é mais antigo aí, videogame mais antigo, cara, vai encaixar igual um cartuchão aí. Tá encaixado já, muito simples. E aí você vai vir com um parafusão aqui também, para você prender a placa de vídeo aqui, ó, no gabinete, para não soltar, né? É super importante para a placa de vídeo não ficar solta no gabinete, tá? Prenda, sempre prenda aqui a sua placa de vídeo, tá, pessoal? Vai prender bem aqui, tem uma posição certinha para você prender. E voa lá. Agora falta a gente colocar os cabos aqui da fonte de alimentação. Então, pessoal, essa placa de vídeo aqui, ela vem com adaptador, tá? Porque ela tem um conector bem diferentão aí, que só vem em fontes mais novas e padrão, assim, muito foda, né? Vamos dizer assim. Mas funciona com adaptador tranquilamente. São dois adaptadores aqui, ó, de 8 pinos, que é esses dois cabões aqui. Geralmente tem placa de vídeo que é só 6 pinos, e aí eles são descartáveis aqui, tá vendo? Fica 2 pininhos sobrando, e aí se precisar de 8, você encaixa os dois aqui e vai conectar aqui tranquilamente, tá? Isso vai ser tranquilo, cara. Isso aí você não vai ter erro pra você, não, tenho certeza disso. É só você ver certinho aí. Foi um, prontinho aí, ó. Tá tudo instaladinho aqui pra gente. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal, agora que tá com praticamente tudo feito aqui, eu vou fazer aquela organização de cabos padrão aqui na parte de trás do gabinete.
tá? Pra deixar os cabos mais organizados possível e tudo mais. Se você tiver aí, né, como eu tenho aqui um cooler que tem RGB, pode ser que você precisa conectar esse molequezão aqui, ó, um cabo Molex. Você pode pegar da própria fonte aqui, ó, tá vendo, ó, tem um cabo Molex da fonte aqui, você conecta aqui. Como esse gabinete também tem fãs RGB, ó, então todas aqui, ó, todos os conectores da fonte. Então você também precisa conectar esses conectores aqui no cabo Molex, tá, pessoal? Então, ó, vou conectar aqui, ó, beleza, no Molexão aqui, tudo junto. E a gente pega o da fonte e conecta todos em um único aqui, que dá pra fazer isso também, ó. E aí juntou todos num cabão aqui, então todos os RGBs estão todos interconectados. Só você sabe que é cabo Molex, também só encaixa de uma forma. E aí é só fazer a organização de cabos e fechar. Vou mostrar ele prontinho aqui pra vocês. Bom, galera, então tá aí a montagem do nosso PC. Como vocês podem ver, tá totalmente montado. Vamos conferir se tá tudo certo aqui, ó. Vamos ligar a fonte aqui atrás. Fonte ligada. E se a gente montou tudo certinho, assim que a gente apertar o botão de power, o PC vai ligar aí, ó, tá ligado? Como vocês podem ver aí, ó, a gente tá aí com todos os LEDs acesos aí, das ventoinhas e tudo mais, então o nosso PC tá montado corretamente. Agora, se você quiser ver a montagem do PC também numa plataforma mais antiga, né, um gabinete mais antigo, pode ter algumas diferençazinhas, eu já fiz um vídeo mais antigo, mas não é nesse formato, mas tá bem legal também, eu deixo aqui na descrição pra vocês. Então tá aí o nosso PC Gamer montado, né, pode ser um PC também de escritório convencional, todo montadinho aí, nesse formato, mas em primeira pessoa. Então comenta aqui pra mim também o que você achou desse vídeo e do estilo desse vídeo, que se for bem legal, se for bem aceito, posso trazer mais vídeos nesse formato pra vocês, tá bom? Então, ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.